Oi! Hoje é resenha de 2 contos do livro Uns e Outros Contos Espelhados. O clássico é Depois do Baile, de Lev Tolstói, e a releitura O Herói da Sombra, de Cristóvão Teza. Então, os senhores acham que naquele momento eu concluí que o que eu tinha visto era algo ruim? De modo algum. Se aquilo tinha sido feito com tanta convicção e se todos consideravam necessário, então quer dizer que sabiam algo que eu não sabia. Pensava e tentava descobrir o que era, mas por mais que tentasse, não conseguia descobrir o que era, nem depois. E sem descobrir, não podia ingressar no serviço militar, como antes desejava, e não apenas não servir no exército, mas nunca servi em lugar algum, e como os senhores podem ver, não servi para nada. Esse é um trecho ali do meio do conto Depois do Baile, de Lev Tolstói, que conta a história de Ivan Vassilievich, que já está maduro lá pela casa dos 50, 60 anos, e está numa reunião com amigos, e a conversa rola solta. Então ele se lembra de um momento da sua juventude, quando conheceu Varienka V, uma jovem formosa, tão jovem quanto ele, lá na casa dos 18 anos. Mas o motivo dele ter se lembrado dela depois de tanto tempo é porque acontecia uma discussão ali entre os amigos se o homem ele é fruto do seu meio e se ele é incapaz de, por si só, entender o que é o bem e o que é o mal. Ivan tem certas dúvidas quanto a isso, mas ele acha que ele compreendeu lá esses extremos por acaso, lá naquela época da sua juventude. Obviamente a parte do bem se deu na forma do amor, aquela paixão repentina por Varienka ali em pleno baile. E a parte do mal justamente é depois do baile, por isso o título do conto. Mas para não dar spoiler para quem ainda pretende ler esse texto do Tolstói, é melhor a gente passar para a releitura do Cristóvão Teza, O Herói da Sombra, onde ele faz uma atualização dessa história clássica, que obviamente se passava lá na Rússia do século XVIII para XIX, mais ou menos por aí. Por sua vez, Teza atualiza a história para os nossos dias, não exatamente agora em 2017, mas lá pela casa de 2014. E dessa vez a protagonista é uma mulher, a Beatriz, e a ação não se dá num baile, mas acontece de um modo até bem diferente e curioso. Podemos dizer que até bem inventivo por parte do escritor brasileiro. É uma situação bem corriqueira, trivial. Beatriz está com um carro muito velho, um Fiat bem velhinho, e ele simplesmente não pega mais, ele não consegue dar partida. Ela acaba tendo contato com um vendedor de carros, o Marcos. E sim, é ele que ela vai se apaixonar de alguma forma, e ele também vai corresponder, assim como lá na história clássica entre Ivan e Varienka. Aqui nesse reconto não temos um depois do baile, mas sendo mais específico, depois que aquele probleminha ali do carro é resolvido pelo Marcos. E então acontece o desfecho da história, que segue a mesma linha lá do clássico. Uma coisa a se dizer dos dois textos: eles são grandes, são extensos. Se do Tolstói ele leva 9 páginas para começar a história, porque podemos dizer sim que a história começa quando o baile acaba e temos o depois do baile. Já o Teza ele conseguiu ampliar isso mais ainda. Ele chega a quase o dobro de páginas, fica ali entre 16 e 17 páginas para ser mais exato, quando enfim também a sua história começa. Porque nas duas histórias o que interessa é o ponto de virada do protagonista, o Ivan ou a Beatriz. Bom, e é isso que eu posso dizer dessas duas histórias. Então, a partir de agora eu vou ser obrigado a detalhar mais para poder fazer um comentário mais interessante, porque senão fica uma coisa muito vaga. Praticamente eu vou dar a nota e vocês não vão entender por
que diabos eu fiz isso? Atribuí essas notas para os dois textos. De qualquer forma, mesmo que você veja esses spoilers que eu vou falar, ainda dá para apreciar os dois textos, porque eles são extensos, então tem muitos detalhes ali que eu também não vou entrar em todos, né? Você ainda pode apreciar a leitura de ambos contos. Se você quiser abandonar o vídeo, não tem problema. O motivo de eu falar o spoiler é porque eu preciso falar sobre o mal que os dois protagonistas acabam conhecendo. Porque é a partir deles que a história se conclui e também os textos se justificam. Lá no clássico, acabamos descobrindo que o mal que Ivan acaba conhecendo é através do pai da sua pretendente, pois no dia seguinte ao baile, o tal do depois do baile, ele encontra casualmente o pai de Varienka, que é um coronel do exército russo. E à distância ele percebe que ele está comandando um grupo de subalternos que está agredindo um soldado que fez alguma coisa errada. E fica evidente que o pai da Varienka, ele ordena essa agressão para este infrator. Ou seja, é justamente quando Ivan presencia essa cena, ele está vendo que ele conhece o mal. E claro, eu já disse antes que o bem ele conheceu durante o baile, que foi o amor que ele sentiu pela sua Varienka. E eu posso dizer, assim num claro spoiler, que ele começou a perder todo o amor que ele sentia por ela quando viu as atitudes do pai. E aliás, um detalhe, né? O pai ele percebeu a presença ali do Ivan, depois quando ele se aproximou mais dele, mas fingiu que não viu, para não dar bandeira ali para os seus subalternos. Ele tinha que cumprir aquela missão ali. Agora voltando lá para o conto do Cristóvão Tesa, o herói da sombra. Como eu comentei, o depois do baile nesse conto é quando a compra já está realizada, a compra do carro lá da Beatriz, aquele Fiat todo gasto. E o Marcos ele está flertando com ela e também ele acaba dando uma carona, que é essa parte interessante, que ele dá uma carona para ela voltar para casa, né? Afinal ela já está sem carro. E por certa circunstância ele precisa passar em casa para pegar alguns papéis. Então Beatriz acaba conhecendo o pai do Marcos, ou seja, a mesma situação lá do conto clássico. O mal vem no conhecimento mais profundo do pai. Bom, e aí também começa um grande problema dessa releitura de Cristóvão Tesa. O pai também é um integrante das Forças Armadas, do Exército, só que ele é um reformado do Exército que atuou na tortura durante o regime militar. Ele realmente pôs a mão na massa. Até aí podemos dizer que, ok, é um grande mal. Então temos a mesma estrutura. Ela conheceu o bem através de sua paixão pelo Marcos, depois conheceu o mal através do pai do seu pretendente. Exatamente a mesma coisa nos dois contos, só que não. Como ela acaba descobrindo que ele foi um torturador naquela época do regime militar, bom, ele mesmo diz para ela, num conversinha assim casual, enquanto espera um cafezinho sair, ele acaba dizendo isso, ele vê uma manchete de um jornal e fica remoendo o passado, reclamando, e naquela época, então ele agora é considerado um assassino, sendo que na época dele, durante o regime, ele era o herói da sombra, o título da releitura, ou seja, ele fazia o que ele tinha que fazer. E dito isso, a gente precisa voltar para o conto original do Tolstói, onde o pai da Varienka, ele também diz essa frase. E ele diz isso quando, durante o baile, ele é meio que conduzido a dançar com a filha. E ele dança com esmero, apesar da idade avançada do seu corpo já não poder reagir o suficiente. Mas ele cumpre a regra. E depois, no dia seguinte, ele também está cumprindo a regra quando ele manda que seus subordinados agridam o outro soldado. E isso é importante, porque na releitura do Tesa isto não acontece, porque não existe o pai do Marcos
lá durante o flerte entre Beatriz e Marcos, ou seja, durante a descoberta do bem. E quando Beatriz conhece o mal, ela não presencia, isso é muito importante, ela não vê a tortura sendo feita pelo pai do Marcos, ela só ouve ele se confessar um torturador. E por que isso é uma grande diferença? Porque isso justifica aquela tese inicial lá no conto Depois do Baile. O texto é aberto com essa tese. Os homens são influenciados pelo meio? Eles são incapazes de descobrir o que é o bem e o que é o mal? Ivan diz que, por acaso, ele pôde descobrir. E a gente vê exatamente isso acontecer no decorrer do conto. E aqui, na releitura, não. Praticamente até o bem, a gente pode dizer que a Beatriz não presencia totalmente, porque muito do diálogo acontece entre os dois, ela e Marcos, pelo telefone. E depois, ela não presencia o mal, é só uma declaração do pai do seu pretendente. Ou seja, aquela tese não funciona para Beatriz. Minha avaliação dos contos, olha, eu preciso confessar, é a primeira vez que um dos textos clássicos não me arrebatou. Claro, o conto do Tolstói é muito bem feito, uma escrita elegante, mas eu não achei excepcional. É bom, mas aí é só uma opinião pessoal, né? E um detalhe que não deve ser deixado de lado, né? Depois do Baile é considerado um dos melhores textos do Tolstói. Então eu já fico assim meio na dúvida se eu vou gostar de tudo mais que ele produziu. Mas, claro, não me arrebatou, mas sei que o texto é muito importante e muito bem escrito, principalmente. Ele formula uma tese, ele desenvolve ela e conclui de alguma forma. Isso está ok. Só que, do mesmo jeito que ele faz essa abertura com uma tese, ele também cria um problema para ele, né? Porque ele diz que, pelo acaso, ele pode confirmar ou não o entendimento do bem e do mal pelo homem. Só que isso demora para acontecer. Aquelas 9 páginas que eu falei lá no início do vídeo, que é todo o preâmbulo ali durante o baile. E só depois, quando enfim tem o dia seguinte, ele se encontra novamente com o pai de Varienka, é que a história se abre, começa, e a gente entende tudo. Demora demais. Por isso que talvez eu não entrei dentro do texto. Mas tudo bem, não importa. O texto continua sendo bom, muito bem escrito. Já a releitura de Cristóvão Tesa, mais uma vez neste livro, uns e outros contos espelhados, temos pela enésima vez, não, pela 10ª vez, né? A utilização do clássico como uma base simplesmente invertida. Olha, quem colocou o título do livro Contos Espelhados acertou, porque realmente é só um espelho, é só uma coisa invertida praticamente, né? Então Cristóvão Tesa pegou, trocou o sexo do protagonista e manteve muita coisa igual. Só que ele comete o erro, digamos assim, de atualizar demais a história. Mas até aí, tudo bem. Só que ele erra, ele perde a mão completamente. Pior que isso não é por acaso, acho que é de propósito realmente. É evidente quando a gente lê o texto que ele escreveu com uma ideologia pousada no seu ombro. Uma ideologia, claro, de esquerda, muito presente, aliás, em outros textos aqui deste livro. Mas aqui podemos dizer que ele não foi sutil. Na verdade, foi como se ele tivesse pisando como um elefante num formigueiro. Porque sim, quando ele começa a expor lá o pai de Marcos, o homem do exército que torturou lá durante a ditadura militar, faz uma pintura horrorosa dele, não só para os olhos de Beatriz, mas para o leitor mesmo que está lendo. Faz questão de transformar numa pessoa desprezível, desprovida de qualquer caráter. Aliás, pelo texto ali, Beatriz gostaria de acabar com ele, para você ter uma ideia. Mas esse não é o único indício que é um texto calcado numa ideologia. Há outros momentos ali que deixam isso bem claro. E nesses casos é melhor usar o próprio texto como exemplo.
Naquela situação onde ela ainda está tentando contato com Marcos, ela acha que ele não vai dar muita bola para o que ela está querendo propor, que é ele simplesmente comprar o carro dela. Ela não quer fazer uma troca de carros. Então ela começa a supor que talvez ele vá dispensar ela ali mesmo ao telefone. E ela dispensa através do narrador isto daqui. Imaginei que tenha passado pela cabeça dele me indicar uma oficina elétrica ou chamar o seguro se estivesse de mau humor. Uma segunda-feira emperrada num ano de crise. A idiota da presidenta Dilma encheu esse país de carro novo em 800 prestações e fodeu com o comércio de usados e blá blá blá. Isto é bem evidente que este texto é de esquerda, né? Mais um pouquinho para frente, na página seguinte, quando ela pensa em o que fazer com o dinheiro do carro vendido, ela diz que vai aumentar sua poupança e andar de ônibus como um europeu civilizado. Também uma outra coisa bem desta turma. E mais para frente, lá quando ela conhece o pai do Marcos, que tem lá na casa um cachorrinho. E qual é o nome do cachorro? Fidel. Pois é, Fidel. E aquela coisa esperta, né? Uau, ela é de esquerda, a Beatriz é de esquerda, então ela vai gostar do cachorro. Por quê? Né? Por motivos óbvios. E o dono do cachorro, que é o Marcos e o pai do Marcos, vão dar esse nome ao cachorro porque ele é um cachorro, entendeu? Nossa, que horror. Mas vocês podem pensar que talvez eu esteja sendo um pouco exagerado e essa leitura que eu estou fazendo de um viés ideológico carregando nas tintas. O problema é que esse texto ele não funciona por ser uma crítica à ditadura militar. Ele não funciona em qualquer ditadura. Por exemplo, se ela fosse, a história acontecesse na ditadura ocorrida na Argentina ou então no Chile, daria no mesmo. O problema da estrutura do texto seria o mesmo. Isso porque aquela tese exposta lá no comecinho do texto original não acontece aqui na releitura. Em nenhum momento o narrador ou a Beatriz ou qualquer personagem tocam nesse assunto de a influência para o homem, de ele ser incapaz de perceber o bem e o mal. O acaso então, muito menos. Ou seja, o Cristóvão Tesa ele trabalha com a necessidade de você ter lido o conto clássico para poder entender a sua história. Porque sim, ele está fazendo assim a tese do mesmo jeito que o Tolstói fez depois do baile. Só que ele não diz isso, o Tesa. O Tesa não diz a tese no seu texto, mas faz uso dela e faz a sua interpretação do mesmo jeito. Só que passa a ser um disparate, porque lá no texto do Tolstói, o protagonista, o Ivan, viu pessoalmente, ele presenciou a existência do bem através do amor para com Varenka. E depois ele testemunhou o mal, vendo a ordem de açoite do pai de Varenka para aquele soldado. Em ambos os casos, o pai de Varenka está presente e ele está atuando sobre regras. Ali, no caso do soldado, é mais fácil compreender, né? As regras do exército. Já no caso ali, no baile, quando inclusive, eu já comentei, ele falou aquela frase, né? Que ele tem que respeitar as regras, agir de acordo com as regras. Ali ele estava sendo amoroso para com a filha, por isso que ele dançou com ela apesar da idade. Na verdade, quem pratica o bem e o mal é o pai da Varenka. E no reconto do Tesa, isto não acontece, porque não é a mesma pessoa que pratica o bem e pratica o mal. E também não é a mesma pessoa que presencia uma manifestação do bem e do mal. Porque quem pratica o bem no reconto O Herói da Sombra é o Marcos, através da arte de ser um vendedor, papo de vendedor, né? Digamos assim, né? Então ele é correto, perfeito, certinho, porque na verdade está atuando. E o mal é o seu pai quando confessa que era um torturador. Mas como eu comentei
A própria Beatriz, ela não presencia toda a arte da venda, porque em muitos momentos ela está ainda ao telefone com o Marcos. E depois, quando ela está falando, conversando pouco, né, com o pai do Marcos, ela não presencia a tortura que ele fez, é só o que ele conta. Ou seja, aquela teoria que a pessoa pode, o homem pode influenciar pelo meio, não está correta aqui no conto do Cristóvão Tesa. Embora ele se valha desta tese, porque ele atrela o seu texto ao texto clássico. Ou seja, está errado. Enfim, avaliando os dois textos, depois do baile de Lev Tolstói, eu não consegui me conectar muito e achei demasiadamente extenso, demorando para começar efetivamente. Por isso, eu atribuo 3,5 asteriscos, a nota mais baixa para os clássicos aqui deste livro. Já para a releitura de Cristóvão Tesa, O Herói da Sombra, por ter empurrado tanta ideologia nesse texto, eu gostaria muito de dar 0 para ele, mas não posso, porque afinal de contas é um escritor competente, ele sabe escrever, ele tem uma boa escrita. O texto dele é tão fluente, suave, quanto o do Tolstói. Não dá para dizer só porque a gente não gostou da ideologia que ele fica embutindo a força nos nossos olhos e dizer que o cara não sabe escrever. Não, ele sabe. Então, em vez do 0, 1 asterisco. Bom, é isso. Com essa dupla de contos terminamos o livro 11 Outros Contos Espelhados. Semana que vem, na sexta-feira, eu vou fazer uma avaliação geral do livro, relembrando os 10 contos clássicos e suas releituras. Enquanto esse vídeo não chega, curta este daqui e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o Mandato de Livros cresça mais um pouco. E até mais no próximo projeto de contos.